Bom, vamos começar a reunião. A gente vai vou tentar fazer aqui, eu peço paciência, vou tentar fazer como manda o protocolo. Eu já estou aqui com o nosso sininho aqui para a gente bater e o hino, a bandeira, para a gente fazer a saudação rotária. Então, eu vou começar aqui com o nosso sino. Vamos ver se... Eu espero estar compartilhando a tela. Vamos lá, vamos ver. Vocês ouviram o sininho aí? Não? Ouviram o sino? Então, tá bom. Então, agora eu vou colocar aqui o nosso... Vou compartilhar a tela aqui para a gente ter o nosso hino à bandeira, tá? Bom, vou tentar... A gente está fazendo as experiências aqui, né? Vamos tentar fazer aqui, vamos lá, colocar o pavilhão nacional. Agora, a gente pode saudar o pavilhão nacional com a salva de palmas, que é a saudação rotária. E aí, começou, está aberta a nossa reunião e eu vou passar a palavra para a nossa diretora de protocolo, que é a Selma, fazer o protocolo da nossa reunião. Selma, deixa eu ver se eu já ativei o seu som. Não. Vamos lá. Selma, ativa o seu som aí, que já está ativado. Pronto, pode falar. Boa noite a todos. Aqui Selma Maria Lima Antunes da Cruz Coelho, associada representativa desse clube, na classificação Advocacia Civil e Empresarial. No atual período, primeira diretora de protocolo e presidente da comissão da Fundação Rotária. A presente reunião é uma reunião plenária a cargo da Comissão de Imagem Pública. Só um momento, por favor. A cargo é uma reunião plenária a cargo da Comissão de Imagem Pública, Instrução Rotária e Informações Sociais do Clube. O protocolo faz constar a presença do nosso presidente, Ricardo Fonseca de Pinho, ao qual o protocolo solicita uma saudação rotária. O protocolo faz constar também a presença dos seguintes companheiros: Alexandre Calheiros Alvarenga, Jane Bruno Abreu, João Carlos de Carvalho, Joel Coelho dos Santos Júnior, Maria Aparecida Amin de Carvalho, Matilde Carone Slaib Conte, Paulo Correia Belchior, Odilza Vital Fio, Roseli Maria Ribeiro dos Santos, Renato Amorim Lobato, Rômulo José Soares Bezerra, Roseli Soares Belchior, Silvia Maria Faciotti. Os convidados: Dr. Ricardo Conte, Rodrigo Conte, Cláudia Salete, Renata Cardoso, Marlene Keller, Riva Costa e Ellen. A todos, o protocolo solicita uma saudação rotária.
Calma, a Regina entrou também na reunião agora, conseguiu entrar. Regina Regina, Lúcia Almeida Coelho dos Santos de Pinho. isso. Bom, eu quero agradecer a nossa diretora de protocolo, muito obrigado. Eu quero agradecer a presidência de todos. Nós temos 35 pessoas, entre companheiros e convidados, participando da reunião, isso é muito bom. Eu vou perguntar para a nossa secretária, para a Silvia, se ela tem algum comunicado de secretaria para fazer. Se ela tiver algum comentário, ela pode, alguma observação, alguma anotação da nossa secretaria, ela pode falar. Nós estamos gravando essa reunião, depois a Silvinha vai fazer a nossa ata. Tá? Eu não sei se a Silva está conseguindo falar ou não, eu não estou vendo ela aqui na lista de participantes. Então, eu vou pedir, vou passar para um outro assunto, eu vou pedir que a Ana Paula ela faça um comunicado. Estou com uma certa dificuldade aqui, porque não está aparecendo em ordem alfabética aqui os convidados, aí eu fico meio perdido aqui procurando as pessoas. Deixa eu ver se eu acho. A Ana estava na reunião. Agora eu não estou achando a Ana aqui, para ela poder fazer um comunicado. Eu acho que ela acabou saindo da reunião. Enfim, se vocês estão me ouvindo bem, eu vou fazer o comunicado, que é o seguinte: nós vamos fazer o RILA do nosso clube nesse período, né, devido a essa situação que nós nos encontramos. Nós vamos fazer o RILA do nosso clube, que nós fazemos anualmente. Nós vamos fazer na modalidade virtual. Ele vai ser feito no dia 19, no dia 20 de maio, às 19h30. Ele vai ser transmitido ao vivo no canal do YouTube. Né? Então, a gente participa por lá, assiste por lá, é mais fácil, porque lá basta entrar na internet, entrar no canal do clube, do Rotary Clube de Niterói, que assiste. E vai ser, como eu disse, no dia 19 e no dia 20, nós vamos ter a presença da governadora Leila, o Matheus vai palestrar, nós vamos ter o Matheus como palestrante, vamos ter o Ricardo como palestrante, vamos ter esqueci o nome da jornalista, enfim, vocês vão receber o programa, tá? Mas nós vamos fazer o nosso RILA dessa vez virtualmente e direcionado para um público mais adulto, para jovens adultos. Normalmente a gente faz para adolescentes, mas dessa vez a gente vai fazer para jovens adultos. Eu queria também aproveitar a oportunidade para lembrar vocês que dia 21 de maio nós temos nossas reuniões sempre às quintas-feiras, 20 horas. No dia 21 de maio, na verdade, nós não teríamos a reunião, porque no dia 21 de maio seria a conferência distrital do nosso distrito, que também foi suspensa por conta da questão da pandemia. Então, de qualquer forma, nós não teremos a reunião, porque nós teremos um evento da governadoria, tá? No dia 21. Ela vai apresentar deixa eu falar que ver aqui direito para falar para vocês. É o webinar, a travou. E no dia 21, nós vamos ter o webinar, que é da série, né? O terceiro webinar da série Ação em Tempos de Crise. E vai ter a governadora como expositor, o Matheus Alves, que é assessora especial distrital, também vai falar, a Maria Carolina Paz, que é psicóloga, vai palestrar, e o Eduardo Sancho, que é o nosso chairman do programa de intercâmbio de jovens. Então, esse programa vai ser no dia 21, também via essa plataforma Zoom, às 19h30. Já está avisado lá no nosso grupo, mas nós vamos avisar mais proximamente. Eu queria também falar brevemente para vocês
que nós conseguimos fazer a aquisição das cestas básicas. Nós adquirimos 40 cestas básicas e conseguimos fazer a entrega dessas cestas básicas para a Associação de Moradores de Jurujuba. O presidente da associação, ele escolheu as famílias que estavam mais necessitadas, porque como a gente só pôde doar essas 40 cestas, ele escolheu e nós fizemos a doação dessas cestas para essas famílias. Eu vou ver se eu consigo aqui, brevemente também, tentar compartilhar minha tela aqui para brevemente mostrar para vocês as fotografias, né? Deixa eu colocar aqui, ó, né? Deixa eu ver que eu estou sem o controle aqui, né? Não. Eu vou passar bem rapidamente. Essa sessão na sede da Associação de Moradores, onde as pessoas foram receber as cestas básicas. Eu estou passando rapidamente. A gente optou por não fazer a divulgação das fotos dessas pessoas, porque tem direito de imagem, né? Tem direito, na verdade, não é direito de imagem, é direito à personalidade, à intimidade, e como são pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, nós optamos por não divulgar as fotografias, né? Mas estou divulgando aqui na reunião só para vocês realmente verem que as cestas foram entregues, né? E foram entregues até de uma maneira bastante democrática, porque, como vocês viram ali, tinha torcedor do Vasco e torcedor do Fluminense que recebeu as cestas, então não teve nenhuma espécie de discriminação nesse ponto. Nós também, com a ajuda do companheiro Renato Lobato e com a ajuda da companheira Maria da Glória Sodré, nós arrecadamos roupas, arrecadamos contribuição em dinheiro e também em alimentos, e essas roupas, esses alimentos e o dinheiro ainda não, mas foram entregues a uma igreja ali do Barreto, se eu não me engano, onde a companheira Sodré é ativa, e foi entregue porque essa igreja está fazendo esse trabalho social. Então, eu queria só deixar essas notícias rapidamente aqui para todos vocês terem a noção. E eu queria, antes de passar a palavra para o Dr. Ricardo Conte, eu vou fazer as apresentações, a apresentação dele. Eu queria agradecer à companheira Matilde. O nosso palestrante de hoje, o Dr. Ricardo Conte, ele é filho do nosso governador, José França Conte, e da nossa companheira, presidente do período passado, do período anterior, Matilde. E foi a ideia de convidá-lo, vocês vão ver que ele é médico, ele é altamente qualificado, a ideia de convidá-lo para palestrar para nós hoje, falar um pouquinho dessa situação, como a gente está vivendo, né, essa situação de dificuldade, com essa visão de quem trabalha, de quem milita no exterior. A ideia foi da Matilde. Então, eu agradeço muito a companheira Matilde por ter nos dado essa possibilidade de termos aqui o doutor Ricardo Conte para falar para nós acerca desse momento que nós estamos vivendo. Eu vou novamente compartilhar a tela, só para que vocês vejam aqui. Deixa eu botar aqui na visualização. O currículo do Dr. Ricardo Conte, né? Um breve currículo, ele tem esse no site dele. Depois a gente passa todos os contatos para quem quiser, com a permissão dele, entrar em contato com ele. O Dr. Ricardo Conte, ele é médico, como eu já disse, especialidade de cardiologia, medicina interna, medicina intensiva. Ele é professor e diretor da unidade semi-intensiva no St. Agnes Hospital, em Baltimore, nos Estados Unidos. É especialista em medicina interna pelo American Board of Internal Medicine, é professor assistente da St. George's University Medical School, é fellow, companheiro da American College of Physicians,
é doutorado em emergência pelo INCOR da Universidade de São Paulo, especialista em cardiologia pelo INCOR da Universidade de São Paulo e pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. É especialista em terapia intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Eu agradeço muitíssimo ao Dr. Ricardo pelo oferecimento. Quando eu falei com ele, ele imediatamente aceitou. É uma pessoa, apesar de ter esse currículo extenso, apesar de ter esse conhecimento que a gente sabe que é muito especial, né? Ele é de uma simplicidade incrível, ele me atendeu muito bem, muito simpático, e é um niteroense, como a maioria de nós aqui, acompanha com apreensão as notícias da nossa cidade, e não podia ser diferente, porque é filho do nosso querido governador José França Conte e da nossa querida companheira Matilde, e eu sempre repito um ditado que eu ouvi, que o fruto nunca cai longe da árvore, né? Então, doutor Ricardo, muito obrigado pela sua presença, a palavra é sua, estamos todos muito ansiosos para lhe ouvir. Espero que você consiga desativar o microfone aqui. Vamos lá. Pronto. Está desativado, está desativado. Agora sim. Está ativado agora? Tá. Ricardo, muito obrigado por suas palavras. Eu estava ansioso para você mencionar que eu sou niteroense, veio no finalzinho, certo? Você me manteve na expectativa, tá? Que eu acho que desse currículo todo, essa é a parte mais importante. A gente pode eventualmente sair de Niterói, Niterói não sai da gente, né? Niterói e o Brasil. Tá? Muito obrigado aí para vocês estarem presentes para a gente bater esse papo sobre o coronavírus em torno de 20 a 30 minutos que me foi solicitado. Eu vou procurar falar, além dessa breve introdução, um pouco, eu tenho aqui a minha agendinha, do diagnóstico, do quadro clínico, tratamentos, alta de paciente, mas eu vou começar falando de prevenção, porque é claro que isso é o mais importante. Eu acredito que quase todos nós somos especialistas na prevenção do coronavírus nesse momento, já que isso vem sendo bastante divulgado, mas eu gostaria de revisar algumas coisas com vocês. O coronavírus, a gente sabe que ele pode passar pelo ar, mas ele passa também pelo contato. Então, eu tenho recebido, eventualmente, algumas perguntas. Olha, eu tenho ficado só dentro de casa, tem alguma chance de eu pegar coronavírus? Eu estou escutando que algumas pessoas, eventualmente, pegaram coronavírus só realmente ficando dentro de casa. Isso se dá porque o vírus pode estar presente no ambiente, de acordo com o material, até 5 dias. Vai de 1 a 5 dias. Em geral, em comida, não está presente por muito tempo, poucos minutos, poucas horas, mas de acordo com o material, caixas, né, de papelão, metal, pode ficar presente por até 5 dias. Então, é importante, quando você recebe alguma coisa na sua casa, talvez até mais do que aquele contato inicial, idealmente você deve estar de máscara, mas você retirar o que está vindo dentro das caixas, dos sacos plásticos, né, lavar e jogar o saco plástico, as caixas fora. Obviamente, após isso, nós vamos lavar as mãos também. E a máscara, eu tenho a máscara aqui, a gente tem visto muita orientação sobre a máscara boa, eu vou revisar com vocês. Tem diferentes tipos de máscara, essa é a mais simples, correto? Em geral, ela tem como expandir a parte interna, os bolsões vão ficar para baixo, porque se você espirra ou você tem qualquer secreção, esses bolsões ajudam a captar aquilo que eventualmente precisa ser captado. E da parte de fora, os bolsões estão para baixo, porque você não quer reter o que está fora, né? Isso vai fazer com que caia. Então, apenas orientando que a gente eventualmente vê as pessoas com lados diferentes da máscara, tanto faz. Na verdade, não tanto faz. A máscara tem o seu lado certinho, né? Outra coisa importante, eu estou tocando aqui na máscara porque essa máscara está limpa, mas a partir do momento que você coloca a máscara, você só toca dentro do seu elástico, porque
eventualmente você vem da rua ou qualquer outro contato, você está com a máscara. Se você retirar a máscara, a sua mão passou a ser uma coisa que pode te transmitir o vírus. Existem algumas técnicas simples que talvez muitos de vocês conheçam, eu vou revisar e apresentar aquelas pessoas que não sabem. Você pode ter, por exemplo, uma folha de papel, vou chegar aqui um pouquinho mais para trás, para ver se possam ver melhor. Você pode simplesmente fazer nessa folha de papel, dobrar, e isso eu uso dentro do hospital, sem nenhuma cerimônia, certo? De acordo com onde você está, você faz um pequeno buraquinho com o próprio dedo, né? Se você fizer com a tesoura, fica mais bonitinho, mas você faz aqui, né? Um cortezinho no papel, e ao tirar a máscara, né? Você vai segurar somente pelo elástico, e com o seu papel aqui, você vai passar, obviamente, o elástico pela máscara, certo? E você pode dobrar para ficar mais fechado, para ficar mais apropriado. Deixa eu voltar com o elástico aqui, que ele saiu da posição que eu estava desejando. Com todo cuidado, eu só estou pegando no elástico. Mais uma vez. Passa o dedo e pega o elástico por lá. De maneira que quando você dobra, e eu estou fazendo rápido, nós não perdemos tempo, você carrega a sua máscara sem contaminar. Porque se você vier da rua, tiver a máscara e botar a máscara em qualquer lugar, você está contaminando. Uma outra maneira de fazer isso, e os médicos estão fazendo isso dentro do hospital, é ter um saquinho, aquele saquinho marrom de papel. Você abre o saquinho e joga a máscara lá dentro. Idealmente, a gente deve estar sempre repondo o papel, a máscara, senão você está contaminado. É apenas uma lembrancinha do que a gente pode fazer, porque não basta usar a máscara, tem que cuidar bem da máscara. Idealmente, nós deveríamos jogar a máscara fora, mas entendendo que houve um período maior, mas ainda agora há uma dificuldade com material descartável, que você deveria simplesmente jogar fora, a gente tem reutilizado. No meu hospital, a gente está numa situação mais confortável, mas nós estivemos usando 3 a 5 dias a mesma máscara. E eu sei que se tem essa dificuldade aqui nos Estados Unidos, a gente vai encontrar essa dificuldade em muitos outros países. O Brasil não é diferente. A gente sabe dos desafios do Brasil. E nós ficamos muito preocupados, vou botar a máscara aqui embaixo, se nós estaríamos protegidos como médicos, enfermeiros e todo o grupo clínico. Eu tenho os relatórios da minha unidade hoje, são mais de 100 funcionários, juntando a UTI, a unidade que eu sou diretor. Nós já atendemos aí em torno de 300 pacientes com Covid lá. Nós não temos nenhum médico, enfermeira ou pessoal de limpeza doente. E a gente teve esses cuidados que eu mostrei mais ou menos simples, com a máscara, não ideais, nós não tínhamos material, sendo honesto, e nós não há ninguém doente. A única coisa que nós fazemos a mais, fora a máscara, é ter o plástico, né? Que a gente vê, aquela cobertura de plástico na frente, quando você está tratando diretamente com o paciente. Se você está andando pelo hospital, fora do hospital, consequentemente, você está somente com a máscara. Quando você está tratando diretamente com o paciente, a máscara ideal não é esta, né? É aquela, já está um pouco popular, a N95, que causa uma proteção maior, e a cobertura facial. Com isto, ninguém ficou doente. Então, eu acho que é uma preocupação justa dos profissionais de saúde, mas de qualquer um, de se proteger. Eu acho que com essas informações que nós temos, nós estamos ficando mais tranquilos. Então, essa é a primeira parte da prevenção. Eu vou, na parte de perguntas e respostas, estar aberto para responder um pouquinho da parte de prevenção que o Brasil hoje discute tanto, né? Nós devemos estar isolados ou nós devemos trabalhar. É claro que estamos todos aprendendo sobre isto. Do ponto de vista médico, somente pensando no vírus, eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos que estar isolados. Do ponto de vista econômico, eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos que trabalhar. Tá? Como achar o meio termo? Depende de vários fatores. Nós vamos, se quisermos discutir um pouco mais isso na perguntas e respostas, nós vamos discutir. Mas, se você tem condições financeiras
mesmo de saúde, de estar isolado, não há nenhuma dúvida. A dificuldade é que tem pessoas que não têm condição, não têm o luxo, até eu diria dessa maneira, de estar na sua casa, né? A gente sabe que tem pessoas que também estão dentro de casa, no mesmo recinto, com muitas outras pessoas, né, que doentes até. Então, não funciona para todo mundo. Podemos discutir as oportunidades e exceções, mas não há dúvida que, havendo a possibilidade de estar isolado no momento, é a coisa correta, tem muitas exceções. Muito bem, isso foi uma pequena introdução sobre prevenção. Nós vamos falar sobre o diagnóstico, e aí começa a dificuldade dos testes. Tem dois tipos de teste, nós dividimos os testes hoje. Primeiro é o teste que vai identificar o vírus. O segundo é o teste que vai diagnosticar se você criou anticorpos. Quais são as dificuldades aqui que nós estamos encontrando? Em primeiro lugar, conseguir achar quem te proporcione o teste, pagando ou não pagando, né? Acredito que estamos melhorando, mesmo no Brasil. Tive casos de familiares, pacientes, conseguiram fazer o teste, o que antes não era realmente possível. Fizeram ambulatorialmente. Mas o teste, ele varia de acordo com o tipo de método, tipo de laboratório, de 60% a 70% o diagnóstico correto do teste. Então, cerca de 30% dos casos, você pode ter o que a gente chama de falso positivo. O teste dá negativo e o paciente tem os sintomas. É desconfortável você fazer um teste, 3 em 10, o diagnóstico não vai ser preciso, mas é o que ainda tem de mais apropriado no momento. O teste correto pode ser feito pelo nariz ou na boca. Se indica fazer pelo nariz, porque a chance de dar positivo quando a pessoa tem a infecção é um pouco maior. O teste na boca é válido, mas, de novo, podendo haver uma preferência, deve ser feito pelo nariz. A nível de hospital, nós temos pacientes que vêm com um quadro muito sugestivo do coronavírus, nós estamos aprendendo, e se o teste dá negativo, agora que nós temos disponibilidade, não tínhamos antes, a gente repete o teste em 48 horas, se o quadro é muito sugestivo e não há um outro diagnóstico. Temos poucos pacientes que nós fazemos o teste a terceira vez. Em geral, quando nós vamos para a terceira vez, nós temos que ser humildes de dizer, eu que não sei qual é o diagnóstico, o teste provavelmente está certo, não adianta ficar repetindo tantas vezes. Mas nós tivemos alguns poucos casos que o terceiro teste foi positivo, mas em geral, quando você precisa ir para um terceiro teste, você realmente tem que assumir que você que tem que procurar por outro caminho. Muito bem. Então, esta é a dificuldade do diagnóstico. Os falsos negativos, a dificuldade de achar testes. E a eventual necessidade de repetir teste, quando nem agora está fácil fazer a primeira vez. O outro tipo de teste que tem é o teste que vai identificar se você produziu anticorpos contra o coronavírus. Como a produção de anticorpos leva um tempinho, 7 a 10 dias numa média, é claro que não dá para fazer o teste no começo, porque ele vai vir negativo. Esses são os testes que a maioria das pessoas discutem se deveríamos fazer para grandes populações para identificar quem são os testes positivos e, eventualmente, essas pessoas já poderiam estar trabalhando ou ajudando no cuidado de pacientes com uma certa liberdade porque estariam imunes. Aqui vem um outro problema. A presença de anticorpos não está provada que causa defesas reais contra o vírus. Nós queremos acreditar que sim, há algumas evidências que sim, não há nenhuma comprovação definitiva que quem tinha anticorpos pegou a doença de novo, mas há alguns casos sob estudo. Então, nós devemos, nesse momento, ser cautelosos em relação, eu tive a doença, eu estou imune, eu posso sair ou cuidar de um paciente. Eu tive a doença, fiz o teste,
e eu posso cuidar de alguém ou trabalhar, ou eu mesmo não senti nada, fiz o teste, está positivo. E isso não confere imunidade comprovada. Teve pacientes na Coreia do Sul que tiveram o diagnóstico, tudo documentado, e estariam negativos e depois o teste voltou a estar positivo. Os estudos iniciais acreditam que há o que ainda seria uma parte da proteína do vírus estaria morto. Você não testa o vírus vivo, você nesse teste você está testando uma parte do vírus, uma parte da proteína, e que esses pacientes, consequentemente, não estão reinfectados ou tiveram uma reincidência do vírus. Mas isso ainda precisa ser melhor documentado e estudado. Tá? Se Deus quiser, nós vamos documentar isso, daí nós vamos ter testes que são feitos rápidos para saber quem já teve a doença ou não. O diagnóstico se baseia no quadro clínico e no teste laboratorial, como quase toda doença. Você tem que ter o quadro clínico junto com o teste. Tá? A tomografia foi inicialmente questionada como um critério diagnóstico, principalmente na ausência do teste. Você não tem o teste, você tem um quadro clínico. Se você fizer uma tomografia de pulmão e visualizar as lesões que são sugestivas de uma pneumonia viral, porque o coronavírus não causa lesões, a palavra médica grande, patognomônicas, né? Mas não causa lesões que são específicas, isso aqui é com certeza coronavírus. Apenas você vê umas lesões que podem ser encontradas em vários tipos de pneumonia, tá? Se alguém vomitar, bebeu, está inconsciente, vomitou, causa a mesma lesão nos pulmões. Se você aspirar o conteúdo gástrico, que você vai ver muitas vezes no coronavírus. Então, você junta o quadro clínico e com a tomografia você faz diagnóstico. A China utilizou a tomografia, quando os testes estavam mais difíceis, como um critério diagnóstico, mas isso também caiu. Você não precisa de tomografia nem para fazer o diagnóstico, nem para excluir o diagnóstico, porque a clássica tríade, né, de febre, falta de ar e tosse é muito comum, mas tem pacientes que não vão ter febre e talvez não tenha nenhum desses 3 sintomas, mas pode ter uma conjuntivite, pode ter lesões cutâneas. A gente está conhecendo outros diagnósticos e a Organização Mundial de Saúde recentemente ampliou os sintomas que são sugestivos de coronavírus quando colocados dentro de um contexto e dentro da história apropriada do paciente. E esses outros sintomas, além de febre, tosse e falta de ar, é a presença de calafrios, mesmo não associados à febre, é a presença de dor muscular importante, por exemplo, e eu posso continuar com os vários sintomas, a gente pode discutir as exceções, porque nós estamos vendo pacientes que o sintoma de coronavírus é um infarto agudo do miocárdio. Tá? Isso está bem documentado, o vírus agride, infelizmente, vários órgãos, um deles é o coração, e o seu primeiro diagnóstico pode ser um infarto agudo do miocárdio. Obviamente, isso não é o que você espera, não é a primeira hipótese, mas nós temos, infelizmente, visto essas situações, assim como nós estamos vendo situações de muitos outros órgãos, como, por exemplo, os rins. Não se vincula tanto nos jornais, porque eu acho que tem outras informações, né, de prevenção que estão precisando ser ainda mais vinculadas, todos o quadro clínico, mas nós temos em torno de 15% dos pacientes que foram admitidos por coronavírus precisando de diálise. Tá? O ventilador, é claro, é a principal máquina que está fazendo diferença nessa hora, porque a respiração é uma coisa que não pode esperar, mas os pacientes estão, por exemplo, apresentando insuficiência renal, como eu falei, insuficiência dos vasos, infelizmente, pacientes, inclusive, precisando de amputação por causa de tromboses, lesões vasculares, e a gente pode, de novo, praticamente falar de quase qualquer órgão nesse momento que pode ser agredido pelo coronavírus. E isso tem sido as dificuldades do coronavírus, porque quando o quadro começou, muitos infectologistas, com propriedade,
mencionaram, olha, a gente tem aí o vírus da gripe, o vírus da influenza, que ataca tantas pessoas. O coronavírus talvez não seja uma coisa mais importante que a influenza. Eu considero mais importante, não só porque está vindo junto, né, todo mundo ao mesmo tempo, porque se todo mundo tivesse gripe ao mesmo tempo, talvez nós estivéssemos com o mesmo problema. Mas nós estamos descobrindo coisas que o coronavírus está ocasionando que a gente não conhecia de outras viroses, que a gente não conhecia de outras gripes. Então, o médico está aprendendo, os pacientes estão aprendendo e estamos nos surpreendendo bastante. Mas, como a gente aprende rápido, tem que aprender rápido, também eu tenho muitas notícias que a gente pode juntos compartilhar. Eu tenho visto pacientes que, quando iam para o respirador com muita dificuldade de sair do respirador, nós estamos vendo pacientes agora saindo do respirador com uma frequência bem maior do que antes. A gente está vendo pacientes idosos melhorando. Nós temos médicos, médica, mais recentemente em São Paulo, né, saindo do respirador, quando todos no início não estavam tão esperançosos, que passaram 50 dias na UTI. Só o fato de passar 50 dias na UTI já não é bom, mas esses pacientes ninguém melhorava antes e estão melhorando. E outros estão melhorando mais rapidamente. Mas o coronavírus tem esta característica de demorar, quando grave, a melhora em relação a outras viroses. Inclusive, essa é uma característica importante para nós sabermos em casa, porque, em geral, quando a gente começa com uma pneumonia, com outra virose, a gente tem aqueles primeiros dias, 2, 3, 4 dias, que nós não estamos nos sentindo bem, e aí você, na grande maioria das vezes, começa a melhorar. O coronavírus tem uma curva, em muitos, um pouco diferente. Você começa, você não está se sentindo bem, você adoeceu, mas você está se mantendo ali com uma febre baixa, com dor no corpo. Ao chegar do 5º ao 9º dia, então nós falamos uma semana, às vezes é aí que o paciente realmente piora. A gente viu isso com vários, inclusive políticos, várias pessoas que a gente vê pela mídia, né, que eles estão isolados em casa e lá para uma semana eles estão indo para o hospital, ou seja, quando a gente eventualmente até está achando, agora eu vou melhorar, ele pega de uma maneira mais forte. Então isso é uma coisa que nós temos que saber, que temos que aguardar em casa até uma melhora real, até 3 dias idealmente sem sintomas e 14 dias provavelmente do início do quadro. Não só existe ainda uma chance, eventualmente, de haver uma segunda fase do vírus, mas existe a chance de você passar o vírus mesmo que você já esteja sem sintomas. E esse é um critério que muitas vezes os pacientes que estão em casa e que estão no hospital me perguntam: doutor Conte, como eu vou saber que está seguro para mim, certo? Talvez ficar um contato um pouco melhor com a minha família. Quando eu for saber realmente, depois de 2 semanas, depois de 3 semanas, se eu posso voltar a trabalhar, eu sou dentista, eu sou médico, eu sou enfermeiro. Essa é uma discussão ainda, porque como nós vimos, o teste não é preciso, a formação de anticorpos pode não ocorrer e mais, você pode ter o teste negativo, como nós vimos, e ser falso negativo, porque você foi positivo numa primeira vez, quando você repetiu o teste, você pode cair naqueles 30% que é negativo. Então, esta é uma dificuldade. Como a gente comprova que o paciente está totalmente bem para não passar a doença para os outros? Na prática, nós temos visto que é esse número mágico de 2 semanas. Eu não tenho encontrado relatos na literatura, não tenho visto pacientes que depois de 2 semanas, eles, mas eu só tive contato com outras pessoas, eu acredito que eu passei. Não tenho visto isso. Eu acredito que alguns pacientes vão melhorar antes das 2 semanas, talvez pudessem voltar para um contato mais próximo, com menos de 2 semanas, mas a gente está usando esse número desta maneira. Ricardo, como está o nosso tempo aí? Eu ainda
posso concluir algumas coisinhas, mas como estamos com o tempo? Olha, seu tempo tem 23 minutos que o doutor começou a falar. Certo. Tem bastante tempo. Então eu tenho 7 minutos. Eu vou usar os 7, tá? Quando tiver 1 minuto faltando, você põe aqui o dedinho para mim, que eu sei que é 1 minuto. Assim. Tá bom? Muito bem. Mas vamos falar um pouquinho exatamente. Vamos falar um pouquinho do tratamento nesses minutos finais. Bom, obviamente no Brasil a gente tem que começar falando sobre a cloroquina, né? Está todos os dias nos jornais, uso cloroquina ou não uso cloroquina. Nós médicos estamos todos aprendendo. Então eu não vou dar para vocês uma resposta final, mas eu vou dar uma resposta para você se eu adoecesse, se o meu pai, mãe, irmão adoecesse, o que eu faria? Eu não tomaria cloroquina. E por que não? As evidências que ajudam são pequenas, questionáveis e vários trabalhos não tem nem evidência que ajuda. E as evidências que podem ter efeitos colaterais são bem claras. Tá? Nós tivemos médicos que morreram subitamente tomando a cloroquina, então a hipótese é que foi a cloroquina. Nós tivemos pacientes e o princípio da medicina que a maioria de nós conhece é: se você não vai ajudar, também não atrapalha, né? Primeiro não atrapalha, para depois ajudar. Eu acho que existe um risco da cloroquina atrapalhar. Ninguém tem a resposta final. Os trabalhos mais recentes estão nitidamente indo para o lado de não usar. Porque essa discussão, se você deve usar mais cedo, você vai pegar muitos pacientes que não precisariam usar e vão melhorar, porque a maioria dos pacientes melhoram. São 80%, dos pacientes que pegam, mesmo idosos, 80% melhora, sem medicações específicas, 20% precisa ir para o hospital. Dos 20% que precisam ir para o hospital, em torno de 5% do todo precisa ir para a UTI, ou seja, 25% dos que vão para o hospital vão para a UTI. Então, você vai pegar pacientes, que a grande maioria, que não precisaria de uma medicação para fazer uma diferença, que pode morrer por causa da medicação. Então, a gente tem que pensar, qual é o risco que eu quero ter de tomar uma medicação que eu provavelmente estou no grupo que não vai precisar e até morrer da medicação para um benefício? Essa pergunta não está clara. Eu recomendaria uma discussão individualizada entre você, seu médico, dos médicos, seus pacientes. Eu não recomendo. Tá? A segunda medicação que eu quero citar aqui é o Remdesivir, que é uma medicação que não tem no Brasil ainda, então eu vou ser rápido, mas foi a única medicação que trouxe alguma melhora no tempo de internação. Esta melhora não foi em mortalidade, chegou perto do que a gente chama dos índices estatísticos, de querer dizer que pode ajudar na mortalidade. Como é um estudo muito bom, grande, mas foi 1.000 pacientes, às vezes, você mostrar benefícios de mortalidade, você precisa de uma amostragem maior. Se você tiver esta amostragem maior, talvez ele mostre mortalidade. Eu seria a favor de tentar esta medicação no paciente internado, porque ela tem um perfil de segurança maior que a cloroquina. Ela foi usada na epidemia de ebola, não trouxe resultado por vírus, por outro vírus ebola, mas se mostrou bastante segura. Nenhuma medicação é 100% segura, se mostrou bastante segura. Então, ela tem um perfil de segurança melhor e um trabalho mostrando mais resultado que a cloroquina. Obviamente, precisa-se de mais dados para ter uma opinião final. Por fim, uma outra terapia interessante, talvez, é o uso de plasma de pacientes que já foram infectados, se fez o teste, comprovou que tem anticorpos, se isso te dá imunidade ou não é a discussão, mas passar o plasma. O plasma, hoje em dia, com os testes apropriados, né, é um tipo de transfusão de sangue, tem riscos muito baixos. Nenhuma transfusão de sangue é 0% de risco, mas tem riscos considerados baixos, bem mais baixos que o uso da cloroquina, e está comprovado em alguns pequenos trabalhos que o vírus some quando você dá o plasma. A dificuldade não é só sumir o vírus, o paciente tem que melhorar, porque o vírus ele agride a pessoa não só pela presença do vírus, mas ele desencadeia uma cascata de respostas
inflamatórias, que muitas vezes, quando você dá qualquer medicação ou plasma, você elimina o vírus, o teste que era positivo se torna negativo, mas isso não muda a evolução, precisamente. É nesse ponto que se está os trabalhos agora, se realmente muda a evolução ou não, mas já foi feito, o plasma tem sido usado para outras situações por algum tempo. Por fim, eu quero agradecer essa oportunidade. Eu estou me sentindo em Niterói. É claro que eu não estou em Niterói. Vocês podem ver pela luz do dia lá atrás que eu não estou em Niterói. Muito obrigado. Para mim foi um prazer ter tanta gente atenta aí, escutando, prazer em ajudar. Eu estou com um serviço de teleatendimento gratuito para quem quiser marcar uma orientação, que é uma coisa similar ao que nós discutimos aqui, ou um pouco mais personalizada. Meu minuto está terminando. Um grande abraço para todos. Estou aberto a qualquer pergunta. Doutor Ricardo, muito obrigado pela sua apresentação. Eu vou abrir a palavra aqui para o pessoal poder fazer as perguntas, e eu também, com a sua permissão, eu vou colocar lá no grupo os seus contatos, exatamente para quem quiser ter esse teleatendimento, né, poder falar, poder ter esse contato com o senhor. Eu quero também fazer aqui, antes das perguntas, fazer a entrega aqui. Não ficou muito bom, porque é um certificado para ficar com umas transparências, mas não deu muito certo. Mas eu mando depois por e-mail para o doutor. É o nosso diploma, certificado de agradecimento por essa palestra muito esclarecedora. Eu vou agora abrir a palavra aqui para os nossos companheiros poderem fazer perguntas. Eu vou pedir só que o pessoal faça com um pouquinho de ordem aqui, para a gente não enlouquecer o doutor Ricardo. A doutora Odilza, a companheira Odilza, já está lá com o dedinho levantado. Então, Odilza, começa você. Eu vou ativar o som de todo mundo. Está todo mundo com o som ativado agora. Se o microfone não estiver funcionando, vocês têm que ativar, tá bom? Quem não for fazer pergunta, por favor, ou desativa o som ou aguarda. Odilza, por favor. Deixa aberto só da Odilza. Deixa aberto só o meu. É muito difícil ficar controlando o som de todo mundo, mas vamos lá, vamos tentar. Vamos lá. Ricardo, tudo bem? Tudo. Já nos conhecemos há muitos anos atrás, não é isso? No Rotary, através de mamãe. Então, eu vou falar para você. Eu vivo uma realidade diferente aqui, tá? Você sabe o meu background, eu sou endocrinologista, clínica médica, clínica de cabeceira, geriatra, e a nossa realidade aqui é diferente. É muito mais fácil você conseguir uma tomografia para um paciente que tem um plano de saúde, entendeu? Do que fazer um exame de PCR de fossas nasais de um coronavírus. Tá? Outra coisa, eu tenho tido com sucesso os meus pacientes que têm se contaminado, eles têm tido uma evolução assim, muito leve, tá? E eu tenho tratado, sabe com o quê? Com a azitromicina, porque o coronavírus, o Covid-19, é um vírus relativamente grande e ele responde à azitromicina. Outra coisa que eu quero colocar para você é a questão dos falsos negativos, tá? Eu tive um casal, a esposa com 74, o marido com 78 anos, ela teve um quadro como se fosse uma sinusite. Se recusou a fazer qualquer exame e evoluiu muito bem. Ele teve um quadro pneumônico, eu mandei fazer uma tomografia, ele estava com aquela imagem, entendeu, de vidro fosco. Por via das dúvidas, eu entrei com a azitromicina. A filha que estava acompanhando entrou em contato com um outro filho de São Paulo, aí entraram em contato com epidemiologistas, infectologistas, entendeu? Mandaram internar o homem. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou internar onde? Um quarto particular, não tem clínica para o CTI. Entrei com a azitromicina,
e, felizmente, no dia seguinte, esse homem já não estava com febre. Uma outra coisa que eu queria esclarecer, você sabe que, sendo geriatra, a gente tem uma experiência um pouco maior com pessoas de mais idade, é que as pessoas com mais idade, elas não fazem o quadro febril que o jovem faz. É diferente, né? O idoso, ele não faz febre como faz febre a criança e o adulto jovem. Então, eu quero dar os parabéns para você, tá? Eu sou fã da hidroxicloroquina. Se eu tivesse hidroxicloroquina, não cloroquina, que é diferente. A hidroxicloroquina é muito menos tóxica do que a cloroquina. E também, todas essas pessoas que vão para a região amazônica, elas fazem uma carga de hidroxicloroquina para prevenir contra a malária. E eu não sei de nenhum relato ainda na literatura médica, olha que eu tenho pesquisado, que alguém tenha tido, entendeu, algum tipo de problema cardíaco mais sério, né, uma parada cardíaca, por conta da hidroxicloroquina como tratamento preventivo digamos assim, da malária, né? As pesquisas que eu vi que a cloroquina deu problema maior, eles usaram em dose bastante elevada. Então, fica aqui o meu agradecimento, você foi ótimo, entendeu? E meus parabéns, sucesso aí em Baltimore. Eu acho que você foi ótima também. Eu acho que você foi ótima, acho que a sua experiência é válida, estamos todos aprendendo, mas eu vou colocar alguns pontos, e esses pontos não quer dizer que eu estou com razão. Eu apenas vou trazer à discussão algumas respostas do que você falou. O uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina contra a malária, ela é mais seguro exatamente porque você não tem, pela malária, o acometimento cardíaco que você tem pelo coronavírus. Há muitos pacientes com coronavírus têm uma enzima que você conhece, chamada troponina, né, elevada, e pode ter a miocardite, a inflamação do coração assintomática. Então, quando você compara o uso da cloroquina, do meu modo de entender, a gente está aprendendo, pode ser diferente lá na frente, mas quando você compara o uso da cloroquina com quem usou para malária ou para lúpus, que reumatologistas, geriatras, às vezes, têm experiência com a medicação para isso, eu acho que não é a mesma coisa, porque o vírus causa já uma inflamação no coração de muitas pessoas. Aí é que é o problema. Respondendo rapidamente sobre a azitromicina, e você sabe disso, tem, teoricamente, um efeito anti-inflamatório. Esse efeito anti-inflamatório, ele se manifesta, na verdade, com vários dias. Tentaram o uso da azitromicina no tratamento para doença pulmonar obstrutiva crônica, usando vários dias. Por esse período curto que tem, não está claro se existe esse efeito anti-inflamatório. E o vírus em si não responde à azitromicina. O que eventualmente acontece pode ter uma infecção secundária, né? E a azitromicina como antibiótico, e eu sei que você sabe disso também, a azitromicina como antibiótico vai tratar isso. Eu tenho parentes que tiveram coronavírus e eu receitei para alguns deles a azitromicina, sendo honesto com você. Mas eu não sei se essa é a melhor conduta, porque a azitromicina, junto com a hidroxicloroquina, está praticamente contraindicada pelo risco de arritmia cardíaca. Ou você usa a hidroxicloroquina, ou você usa a azitromicina. Os dois juntos, eu praticamente vejo que está um consenso, até onde é possível ter um consenso de não se usar junto. E mais, uma das coisas que o vírus causa é diarreia. Então, você começa com a azitromicina e o paciente tem diarreia, e você sabe também disso, que diarreia para idoso não é uma coisa boa, desidratação. Então, eu tenho questionamentos. Eu não tenho certezas, mas o que eu tenho visto é a melhora do paciente sem essas medicações. E eu vou tomar liberdade, já que a gente trouxe medicações, para mencionar uma outra medicação que é muito discutível, eu não mencionei pelo tempo, que é o uso do esteroides, né? Da prednisolona, que é um grande anti-inflamatório, e esses pacientes com coronavírus estão apresentando marcadores de inflamação que nós não tínhamos visto em vários pacientes. Hoje mesmo eu tenho um paciente, por exemplo, que tem um marcador
que é de inflamação e também de coagulação, que chama-se dímero D, que você conhece, Lisa, que o normal, às vezes, tem uma trombose no pulmão, está 4, está 5, está 10. O meu paciente hoje tem mais de 10 mil. Aí eles param de calcular, você fala mais de 10 mil. E você vai dar anticoagulante para esse paciente, mas você se questiona se o uso de anti-inflamatório auxilia. Tem vários trabalhos, a sociedade chinesa, não estou dizendo que está certa ou errada, recomenda nesses pacientes com esses marcadores de sangue entrar com anti-inflamatório, o esteroide. A sociedade americana não recomenda, a sociedade brasileira não se manifesta. Mas o fato é que há essas discussões. Eu acho que a sua experiência é válida, estou feliz que seus pacientes estão indo bem, eu até diria, seus pacientes estão indo bem, faz o que você está fazendo. Mas eu ainda continuo achando que a gente deve evitar medicações que nós não estamos muito seguros. Eu não estou escutando a pergunta. Eu vou passar, doutor Ricardo, para a Renata, depois para a Ana Paula e depois para o Rômulo, que eles tinham pedido para fazer a pergunta. Deixa eu só localizar a Renata para abrir o microfone dela. Se eu não responder alguma pergunta ou quiser um bate-papo maior, como a gente quer dar oportunidade para todo mundo, vamos marcar um outro bate-papo em outro momento, tá? Porque eu acho que esse é um assunto fascinante para muitos médicos, né, interessados, pacientes. Claro que a gente não quer ninguém doente, mas é um assunto fascinante. Renata, você pode fazer sua pergunta. Olá, Ricardo, sou eu, Renata, sua prima aqui de São Paulo. Lógico, eu que sou bom dentista. Te ver, Renata. Eu vi seu convite, falei, eu não vou perder isso do meu cardiologista, do meu coração. Vou falar de cara em frente de todo mundo. Você não envelheceu nada? O que está acontecendo? O que você está usando que a gente vai usar contra o coronavírus? Eu estou usando coronavírus, porque eu estou fugindo dos atendimentos. Eu sou dentista, né, Ricardo? Então, você imagina como é que a gente não está. Então, agora, esse Leandro Conte, por acaso, é o seu filho? Eu não sei, só pode, né? É a figura, né? Então, a gente envelheceu muito, Ricardo. Deixa eu te perguntar, então, uma coisa que aqui no Brasil a gente não tem evidência, a gente tem uma crise política, cada um diz uma coisa, e eu fico procurando evidência e não tem, e se fala na droga milagrosa, o Anita, a droga milagrosa, prednisolona, anticoagulantes, vou comprar Marevan, você sabe que eu já tomei Marevan, né, Ricardo? Você se lembra, né? Então, eu falei, vou comprar Marevan agora. Então, eu queria saber, vocês têm alguma evidência, mesmo que seja alguma coisa só de casos, relatos de casos, alguma coisa? Eu estou esperando todo dia no PubMed, eu estou catando, mas não tem nada ainda, né, Ricardo? Não tem nada, mas eu vou tentar ser específico, tá? Se chegar ao Brasil, o Remdesivir, eu tenho esperança que vale a pena. O uso de anticoagulante em pessoas que já tiveram história de trombose antes, eu acho que deve ser tentado, principalmente nos pacientes que os marcadores de coagulação estão alterados, mesmo que você não tenha trombose. Como eu te falei, eu tenho esse paciente que está com um marcador que o normal é 0,5, é 0,5. A gente vê quando está alto 20, 30, o paciente tem mais de 10 mil. Esse paciente eu estou usando anticoagulante para ele. Eu não diria o uso indiscriminado de anticoagulantes, porque os anticoagulantes, como fazem o sangue ficar mais fino, pode sangrar também. Então, você tem que estudar cada paciente. Se é uma pessoa jovem como você, Renata, com 30 anos, se tem uma história de qualquer pequeno trombo antes, não tem uma contraindicação e existe já no exame de sangue uma elevação desses marcadores que facilitam coágulos, eu sugeriria ser uma comprovação científica intensa, mas esses trabalhos vêm da Espanha, tá? São trabalhos que os espanhóis, acima de 3 mil, 3 mil é muito alto, mas acima de 3 mil eles estão fazendo isso, talvez 3 mil já passou o momento em ser antes, usar um anticoagulante. A única boa notícia, Renata, em relação ao que você mencionou Marevan, talvez outros pacientes conheçam Marevan, tá? Ele precisa de um controle de exame de sangue, né? E hoje você tem anticoagulantes que não precisam de controle de sangue, que seriam tão seguros quanto o Marevan. Então, você não vai comprar o Marevan, provavelmente, você vai discutir com o seu médico os novos anticoagulantes que têm
indicações e contraindicações, mas provavelmente tem uma localização, uma indicação melhor nessa situação. Então, não temos resposta definitiva, temos sugestões e a gente tem que trabalhar com essas sugestões com algum sucesso com os pacientes. Doutor Ricardo, muito obrigado. Eu vou passar aqui para a nossa companheira Ana, para ela fazer uma pergunta e depois para o companheiro Rômulo. Ana, pode falar. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite. É um prazer conhecê-lo, mesmo que de forma virtual. Parabéns pela sua live. O meu marido não ia nem participar, ele estava lá na sala, eu falei, coloca lá na reunião do clube, que o negócio lá está muito bom. Tá bem, obrigado. Eu tenho uma pergunta, que é uma dúvida que eu ainda não encontrei nem na internet, nem com ninguém assim no fundamento. No Brasil, nós tivemos recém-nascidos que já nasceram com o coronavírus. O senhor tem conhecimento de uma explicação plausível de como que isso aconteceu? Em que momento essa criança foi contaminada, uma vez que a mãe não era portadora do corona, do Covid? Muito obrigado. Eu vou dar minha suposição, como você sabe, né? É uma suposição. Mas o coronavírus ele é encontrado em quase todas as secreções do corpo, incluindo sangue, fezes, né? Nasal, oral. Parece encontrado um pouco menos na urina, tá? Pode ser encontrado na urina, mas parece que na urina é menos, tá? Talvez pelo meio ácido da urina, essa talvez seja a explicação. A partir do momento que você tem ele presente no sangue, pode haver uma transmissão para o feto. Se você documentou que o feto nasceu com o vírus, se realmente isso é verdadeiro e não se infectou, porque no final da história o ambiente hospitalar já é um pouco infectado, né, e o vírus é fácil de se pegar, eu vou acreditar que a mãe estava no falso negativo do teste. Nós discutimos de 30%, né? Eu acho que ninguém está fazendo mais de um teste em pessoa assintomática, certo? Então, eu acho que existe uma chance que o teste não foi preciso para a mãe e passou sim para a criança. As crianças, inicialmente, expandindo um pouquinho o que você perguntou, você acreditou que elas estavam quase imunes a essa doença, né? Antes era mais idosos, que não tem fator de risco, não pega, a gente sabe que tem casos que pega fator de risco. E mais recentemente em Nova York, onde teve a situação mais catastrófica aqui nos Estados Unidos, está se descrevendo novas doenças nas crianças. Tá? Tem doenças que a gente chama de vasculites, que são simplesmente inflamações, né, anticorpos que atingem os vasos. Tá? Tem nomes próprios para essas doenças, inclusive. 60% das crianças, todas elas são pequenas, mas maiorzinhas também, têm o vírus, 40% não, mas está se descrevendo, inclusive, novas doenças ou doenças similares às prévias que não sabia que o vírus estava associado. Então, nós estamos, de novo, aprendendo, mas eu posso ver, infelizmente, uma criança, né, sendo contaminada pela mãe e, obviamente, não é o que a gente espera que aconteça de maneira corriqueira, mas eu posso ver, sim, dessa maneira. Obrigado pela sua pergunta. Obrigado, doutor Ricardo. Eu vou chamar o Rômulo para que o Rômulo faça a pergunta, mas o Rômulo saiu aqui da tela dele agora e era até interessante que o Rômulo ele se apresentasse, porque o Rômulo ele trabalha aqui na Fiocruz. Agora ele sumiu aqui da tela dele, eu não sei se ele deu uma saída, né? Eu não sei. Bom, eu vou fazer uma pergunta enquanto eu espero que o Rômulo volte. A minha pergunta é bastante rápida. A gente lê muita coisa, né, sobre a epidemia. O Rômulo voltou. Eu vou fazer a minha pergunta e até talvez responda junto com a do Rômulo. Existe o risco de virar uma doença endêmica, doutor Ricardo? Depois o senhor responde. Eu vou passar para o Rômulo agora. Rômulo, se apresente e fale com o doutor Ricardo. Sim, doutor Ricardo, olha, adorei sua palestra, muito proveitosa. Eu sou farmacêutico de formação, fiz mestrado, doutorado na Fiocruz, sou cria lá da Fiocruz, pesquisador. E estamos, né, tentando achar uma forma de não curar. Curar é uma coisa, mas pelo menos remediar essa situação. Eu tenho amigos, estou
todo dia estou em contato direto com infectologistas. E um amigo meu virou para mim essa semana e falou assim: você está na bancada, ali nos testes in vitro, em vivo, você tem que ver a realidade que eu estou vendo, eu estou no front. Aí ele virou assim: vem para cá agora, semana passada. Vem para cá agora, para o hospital, que é ali dentro mesmo. Aí ele disse assim: eu quero que você assista um IoT. Eu não sabia o que era IoT. Olha só. Chego lá, me paramento todo. Quando eu chego à beira do leito, todo paramentado, eu descubro que IoT é uma intubação. Cara, foi a experiência mais, digamos assim, tensa, porque eu vi ali o paciente, a agonia. O que eu posso dizer agonia, gente? É toda uma agonia acontecendo. Tem fisioterapeuta, eu não sabia que tinha um fisioterapeuta perto. Tem as medicações. Muita gente, uma agonia assim. Mas cortando esse assunto, passando para a minha pergunta, primeiro, eu quero parabenizar você pelo... Você só veio assim fundamentar o que eu já estudei, o que eu já sei sobre a doença, do que eu penso. Também sou contra a hidroxicloroquina, assim como a Fiocruz. Nós publicamos um trabalho e atualmente até a nossa presidente lá da Fiocruz está sendo vítima do governo. Deixa isso quieto, né? Por causa que nós somos contra. Principalmente por isso mesmo, porque as doses da cloroquina elas são bastante tóxicas e o paciente ele faz sim um evento cardíaco, né? Não sei se é o certo de falar, mas ele... É o que eu queria falar quero fazer duas perguntinhas. Primeiro, o Remdesivir, com certeza o Remdesivir, ele tem surgido como um fármaco potencial no momento. Tipo, não temos nada, o Remdesivir, ele é o que pode ser usado para melhorar essa condição do paciente. Estamos testando o Remdesivir, não tem a venda, nem para uso hospitalar, nem nada aqui no Brasil. Mas a gente está fazendo testes em pacientes, testes preliminares são muito bons, mas também, assim como tem os testes aí surgiu beneficência portuguesa usando anticoagulante, né? Porque faz uma coagulopatia, né, sistêmica, o paciente ali que está bem severo. E nós vimos que você próprio está usando, né, com o seu paciente, tem um efeito. O que eu quero chegar assim na atualidade, no momento assim no qual nós vivemos, você apostaria que o Remdesivir, junto com essa nova terapia anticoagulante, ele poderia ser utilizado em conjunto e assim potencializar o efeito, né, de melhora do paciente? E calma, e a segunda questão é a seguinte: aqui no Brasil nós estamos vendo que a infecção entre jovens de 20 a 50 anos não está seguindo os padrões europeus. Aqui, tipo, nessa IoT que eu assisti, era uma menina jovem de 25 anos. Eu disse assim, gente, isso não é corona, isso é qualquer outra coisa, não pode ser. E a menina, pelo porte dela, você notava que ela era rata de academia, só falando assim. Então, ela não tinha uma comorbidade. E aí é aquilo. Aqui os jovens estão sendo mais atacados. E não vimos isso na Europa. O que você... Aí nos Estados Unidos está como? O que você tem a luz que você tem que lidar com esse seu olhar médico? Ah, e outra coisa, adoro sua mãe é minha diva, ela é minha madrinha. Tá bem. Eu também não sei porque eu adoro minha mãe, mas vamos em frente. Mas a gente tem visto pacientes, sim, jovens aqui nos Estados Unidos, obviamente os idosos são muito mais. A boa notícia é que o paciente jovem, como qualquer outra situação, eles em geral melhoram e melhoram mais rápido. Tá? Claro que a gente vê todas as situações do paciente jovem também poder ter as complicações, mas é bem menos comum. A minha tese de doutorado, na verdade, é infarto em paciente jovem.
Muita gente acredita que infarto paciente jovem é mais grave, porque mata logo, é fulminante. Na verdade, ninguém quer ter um infarto jovem ou idoso, mas os jovens sobrevivem muito mais fácil ao infarto, e esse conceito que o infarto de jovem é mais grave vem da propagação social da notícia. Por exemplo, se você tem uma pessoa, tem filhos pequenos, ela tem um infarto, morre, a escola toda fica sabendo. Quando o seu avô, né, tem um infarto aos 80 anos, um grupo menor fica sabendo, e então traz uma notícia maior. Então, a preocupação quando o jovem, que é rata de academia, usando o seu termo, adoece, é que isso chama muita atenção. Tá? Mas, em geral, eles vão melhorar, e, em geral, eles são a minoria desse grupo, mas chama muito mais atenção. Então, nós estamos discutindo, na outra sua pergunta, se eu acho que o anticoagulante e o remdesivir pode vir a ser um padrão no tratamento. Simplesmente, eu acho que sim. Estamos muito longe de termos certeza, mas eu acho que sim. Mas eu quero aproveitar a oportunidade de falar que, como nós estamos discutindo muito na televisão, aqui, sobre medicações, eu acho que talvez tão importante quanto ou mais é o aprendizado que nós estamos tendo e efetuando de como cuidar desse paciente, independente de medicação. Quando eu intubo um paciente, você está mencionando, a gente tem uma técnica diferente para o paciente do coronavírus, até para não contaminar todo mundo. A técnica é diferente. Então a gente fala, estou intubando, é técnica diferente. O uso do ventilador no paciente com coronavírus é um pouco diferente. Nós aprendemos isso, como você vai usar os parâmetros do ventilador. E amanhã eu tenho uma reunião com um grupo, não vou mencionar nome, não é o caso, com um grupo do Brasil que quer comprar estamos faltando a palavra em português, é um device, um aparelho, mas é um aparelhato, né, que fornece oxigênio de maneira diferente. Eu já uso na minha unidade isso há 7 anos, e isso ajuda muitos pacientes a não precisarem ir para o ventilador. Então, eu acho que está acontecendo muita coisa boa também, né, não só baseada na medicação. E a discussão na literatura é dá o remédio, não dá o remédio, dá o remédio, não dá o remédio. Não é só o remédio. E eu vou dar um exemplo prático disso. Isso é uma coisa bem recente. Eu comecei um protocolo para ver o quanto isso funciona na minha unidade esta semana, apesar que a literatura aí vem dos italianos, que eu fui buscar isso, e tem na sociedade inglesa já uma norma para isso. Se o paciente deita de costas, barriga para baixo, não de costas, desculpa, de barriga para baixo, tem evidências que melhora a evolução do quadro. Mas eu vou explicar por que e de onde vem isso, se vocês me permitirem. Em primeiro lugar, já se faz esse tipo de tratamento com outras doenças respiratórias graves há anos, quando o paciente está sedado no ventilador. Claro que se o paciente está sedado, ele está teoricamente confortável, o confortável possível, e você mantém o paciente nessa posição por 16 a 24 horas, geralmente 16 horas. Tá? E isso você vê, melhora nos parâmetros do respirador. A quantidade de pressão, de oxigênio, que não é só oxigênio, a quantidade de pressão que você tem que dar. Tá? Começou a se fazer isso, e aí esse protocolo que eu estou na minha unidade, com pacientes que não estão no respirador, como uma maneira de tentar evitar ir para o respirador. Tem um trabalho feito com 50 pacientes em Nova York, tá? E mostrou redução em 36%. É um trabalho pequeno, tem uma série de críticas, natural, é um trabalho que não seria aceito nas principais revistas científicas se nós tivéssemos tempo para ficar esperando, né, as coisas com detalhes. No momento de guerra, você aceita qualquer informação, mas você tem que interpretar com cautela. Mas o paciente fica entre 30 minutos até 2 horas, deitadinho com a barriga para baixo. Depois, o paciente vira para o lado esquerdo, depois o paciente com a barriguinha para cima, depois para o lado direito, volta com a barriguinha para baixo. Por que isso? Existem umas explicações de uma maneira bem simples. O pulmão na frente tem um comprimento menor do que o pulmão, a parede posterior do pulmão, a parte de trás. Porque na frente o seu pulmão vai estar ali meio que restringido, vamos assim dizer, pelo fígado, do lado direito, pelo baço. Atrás, o pulmão desce, contornando o fígado, por exemplo. Então, ele tem um comprimento maior na parte posterior. Quando você coloca o paciente deitado com a barriga para baixo, se ele pudesse manter nessa posição confortável, você coloca a parte maior do pulmão
descomprimida. Quando você está deitado, as suas costas na cama limita a ventilação. Não só isso, pela circulação de ar no pulmão, é mais comum essas partes mais inferiores do pulmão colapsar, né? Ou seja, contrair e não expandir mais, colapsar. Quando você vira o paciente, eventualmente o ar vai para essas áreas e começa a abrir o pulmão, o que mantém menos secreção, diminui a chance de infecção, expande mais áreas, mais alvéolos, né, que é a parte onde você troca o oxigênio no seu pulmão. Então, a explicação faz um sentido. Então, eu acho que a nossa discussão é muito pertinente sobre medicação. Nós temos uma cultura de medicação, o paciente, médico, mas eu acho que a discussão não é somente a medicação. Qual medicação eu tomo ou não? Tá? É como eu me monitorizo se eu pego essa doença. Você tem um oxímetro em casa, se tiver com menos de 92%, ir para o hospital de uma maneira que é menos emergencial, tá? É você talvez saber que você pode fazer esse rodízio, se você está um pouquinho em falta de ar, essa saturação, nesse oxímetro normal, a maioria de nós sabemos, né, 98%, 100%, se a saturação está ali 94%, e esse é o meu protocolo no hospital, começar a fazer o rodízio, se isso vai me ajudar a ganhar mais tempo, melhorar e, de repente, não precisar de oxigênio. E o uso do oxigênio, não só o catéterzinho que nós conhecemos, não só a máscara que nós conhecemos, mas é um catéter com oxigênio umidificado e aquecido. Como ele é aquecido e umidificado, causa menos secreções, o paciente tolera isso mais, você pode dar um fluxo maior de oxigênio. Então, tem muita coisa saindo que a literatura, não a literatura, mas a televisão talvez não tenha nem a função necessariamente de explicar com esses detalhes, mas a gente concentra a discussão na medicação. Toma medicação, não toma? Eu sou a favor ou eu sou contra a cloroquina? Eu acho que é um todo. Tá? E eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que os heróis dessa epidemia não são os médicos, são as enfermeiras, porque é a enfermeira que fica ao lado do paciente o tempo todo. Tá? O Rômulo é outro herói, que está pesquisando lá na Fiocruz para a gente, porque eu sou só o cara que usa o que o Rômulo está pesquisando lá. Tomara que você ache alguma coisa, Rômulo, ok? A enfermeira, então, é o cuidado de enfermagem. O cuidado de enfermagem está melhorando, a enfermeira está sendo valorizada. Eu sei das dificuldades de formação de muitos médicos e enfermeiras do Brasil, é claro, mas nós temos que valorizar e treinar a enfermagem, porque é quem está lá do paciente. E, por último, eu quero dizer que eu estou vendo uma coisa até bonita em relação aos pacientes e médicos, porque em toda guerra você tem coisas ruins, mas tem coisas bonitas também, que é o relacionamento do médico e do paciente, mesmo aqui nos Estados Unidos, nós sabemos que não é o mesmo que no Brasil. Eu estou achando que esse relacionamento está melhor, porque, infelizmente, quando o paciente vai hoje para o hospital aqui nos Estados Unidos, e eu sei que em alguns lugares do Brasil também, outros não, o paciente não pode receber visita, por causa do risco de contágio e outras coisas mais. Então, o paciente se sente muito só dentro do hospital. Então, a gente vira a família do paciente, a enfermeira principalmente, mas os médicos também. E o médico está vendo no paciente, muitas vezes, ele daqui a uma semana. Os médicos adoeceram, certo? Os médicos morreram também, porque quando o médico trata um paciente, né, você pode ter um infarto daqui a uma semana, mas você, em geral, não assume que você vai infartar daqui a uma semana. Agora, quando os pacientes estão vindo para o hospital, principalmente no começo, que eu não tinha esses dados, nós estamos um pouco mais seguros do que estava sendo ventilado ou dito, você está tratando o paciente, sou eu amanhã. Eu estou no meio disso tudo aqui, então a gente está junto, o paciente, o médico, a enfermeira. Eu estou achando essa parte muito legal, todo mundo junto, na mesma situação. Então o médico teve que descer do salto, né? O paciente também está valorizando mais o médico, a enfermeira, então tem coisas positivas. Então essa é uma mensagem que eu quero deixar. Em toda guerra ficam coisas boas. Eu acho que isso é uma guerra. Nas guerras que nós conhecemos tradicionais se inventou antibióticos, se inventou tipos de cirurgia. Eu acho que nesta guerra, independente de medicação, está se inventando outras coisas e expandindo coisas que já sabia que eram necessárias e não aconteciam. E eu espero que fique um legado, é a parte ruim que vai ficar, mas fique um legado positivo, como, por exemplo, se invista mais em pesquisa no Brasil. Doutor Ricardo, se o doutor permitir, tem mais duas perguntas aqui. Uma pergunta que é da Gabriela e outra da Ana, que eu vou pedir que aí façam a pergunta bem objetivamente também, porque o doutor Ricardo já deve estar até
cansado. Gabriela, primeiro você. Eu estou me divertindo. Gabriela, primeiro você, depois eu passo a palavra para a Ana fazer a pergunta. Pode fazer, Gabriela. Boa noite. Dá para ouvir? Estou ouvindo. Ok. Eu estou com o caso da minha mãe, que está internada na UTI com Covid há mais de 15 dias, e o quadro dela está grave justamente pela parte pulmonar, ela está entubada desde já uns 10 dias ou mais, e hoje eu vi uma reportagem que fala sobre a parte do cérebro que controla a respiração, o sistema nervoso central, sobre introduzir anti-inflamatórios no sistema nervoso central e não só olhar para o pulmão, mas também para essa parte do sistema nervoso central. Foi uma reportagem que eu vi hoje e me chamou a atenção. Tem um estudo aí, eu vi que tem um estudo internacional sobre isso, um paper, e eu queria saber se isso está sendo usado nos Estados Unidos, tem algum medicamento específico para o sistema nervoso central? Gabriela, obrigado. Eu vou passar para a Ana aqui também, que aí a Ana já faz a pergunta também, Ana. Tá. Pode fazer. A pergunta é o seguinte, eu sou enfermeira de formação, trabalhei muitos anos na Unicamp, em Campinas, hoje não atuo mais, mas o que a gente aprende, geralmente a gente nunca esquece, né? Uma pergunta é o seguinte, você comentou sobre o método de intubação que é diferente, os parâmetros do ventilador. A primeira vez que eu ouço isso, sinceramente não tinha ouvido isso em nenhum lugar. Eu acredito que ninguém também tenha ouvido isso. A minha pergunta é o seguinte, a intubação diferente, quando você retrata, você está querendo dizer o quê? Que aquela intubação de sequência rápida, para não ter contaminação do ambiente, do material, é a sequência rápida de intubação, é isso? E quais seriam os parâmetros adequados para esse paciente? Obrigado pelas duas perguntas. Em primeiro lugar, sinto muito que a companheira aí está com a mãe doente. A gente sabe que mãe só tem uma, mas se Deus quiser ela vai melhorar. O Covid é uma doença talvez mais inflamatória do que infecciosa. Isso é um pouco debatido também, mas o fato é que há bem claro uma resposta inflamatória inapropriada. E nós vemos isso em outras infecções. A mais conhecida, né, a sepsis, né, é simplesmente uma resposta inflamatória inapropriada. Está se testando vários tipos de anti-inflamatório. Eu mencionei aqui a prednisona, o esteroide, mas está se tentando outros tipos de anti-inflamatório para ver se trazem melhora do paciente. Esses trabalhos não trouxeram resultados bons. Não vem se testando um anti-inflamatório específico, até onde vai o meu conhecimento, tá? Só para o sistema nervoso central. Até porque a maior inflamação que nós estamos vendo não é no sistema nervoso central, a maior inflamação é pulmão, rim, coração. Tá? Tem outros locais, pode ter pele, tem pacientes que estão com lesões cutâneas, difusas, cada paciente é de uma maneira, mas a maior inflamação é uma inflamação sistêmica, mas pegando pulmão, coração e rim. A gente tem visto vários pacientes, mesmo idosos, eu mencionei aqui casos que após muitos dias de internação, muito tempo de internação, eles estão acordando muito bem sem nenhuma lesão neurológica. E você, em geral, para fazer um diagnóstico neurológico preciso de inflamação, você tem que fazer aquela punção lombar, você tirar o líquido, né, da espinha. Isso não é rotina no tratamento do coronavírus. Em geral, volto a dizer, não causa problemas mais sérios neurológicos do que todas as medicações até para sedar o paciente, que isso pode trazer dificuldades, né? Você sedar o paciente em medicações que afetam a função cerebral por muito tempo. Mesmo usando essas medicações sedativas por muito tempo, não estamos vendo uma incidência maior de problemas neurológicos. Se existe alguma medicação específica só neurológica, eu desconheço, eu não estou vendo esta necessidade no dia a dia. Nos meus pacientes que eu trato, eu não estou ansioso, ou vai aparecer uma medicação neurológica, eu estou vendo outras necessidades. Tá? Mais uma vez, desejo que a sua mãe fique bem. Eu acho que, não sei de detalhes, mas eu estou vendo muita gente nesta fase melhorando em relação ao que a gente via antes, eu mencionei isso. A segunda pergunta, os protocolos de intubação diferente, é um pouco técnico, eu vou dar um exemplo de qualquer maneira para deixar a pergunta respondida, mas a intubação
tradicional, eu vou chamar dessa maneira, você dá sedativos para o paciente e coloca o que a gente aí no Brasil chama de ambu, que é simplesmente, né, uma máscara e uma bolsa com ar, e você ventila o paciente com ambu, mesmo que ele esteja já sedado e sem capacidade de ventilar, porque já está sedado, você mantém aquela ventilação temporária com a bolsa e com a máscara, e você vai fazer o procedimento de intubação. No paciente com o COVID, por uma questão de segurança, você não usa essa a válvula, essa máscara com ambu, com essa bolsa de ar, porque senão você fica expandindo todas as gotículas, né, os aerossóis que tem o vírus, e aí você tem mais chance de contaminar todo mundo. Então você tem que fazer um preparo anterior da intubação, tentar, da melhor maneira possível, adivinhar, e nós nesse momento, vamos assim dizer, estamos adivinhar o melhor momento de não colocar um paciente no respirador sem necessidade, ser muito precoce, e também não deixar para em cima da hora, porque você não tem todo o suporte que você tradicionalmente usa para você manter a segurança. Tá? Algumas medicações você procura evitar, tem umas medicações que você para completamente o paciente, se possível não usar essa medicação é melhor, que como você não está usando tudo para intubar o paciente, né, é melhor você não parar completamente o paciente, mas ele tem que estar, é claro, desacordado, confortável para fazer o tubo. E por último, você está procurando realmente deixar, porque muitos médicos têm muita experiência e todos provavelmente capacitados, mas quem é o mais capacitado, quem é o mais velho aqui que já fez mais isso? Vai você mesmo, tá? Porque você quer acertar de primeira. Qualquer procedimento, você chega lá, olha onde vai botar o tubo, não estou vendo muito bem, vamos fazer tudo com calma, aí você para, ambusa o paciente. Você não tem muito tempo para ficar, não estou vendo. Você tem que tentar, dentro do possível, não ser rápido, de uma maneira não cautelosa, mas fazer de uma maneira certeza a primeira vez. Então, tem algumas, são detalhes técnicos, eu fico muito confortável se você quiser depois conversar mais comigo. Tem alguns detalhes técnicos aí que a intubação é diferente. Um outro detalhe, como você, inclusive, você tem um equipamento que muda a cor, se você está com o tubo no lugar certo, nós não estamos usando esse equipamento, porque também vai contaminar o equipamento. Então, no final da história, você usa vários parâmetros, mas um parâmetro é a velha e boa escuta pulmonar, né? Vamos escutar se o pulmãozinho dos dois lados está igualzinho, está bacana. Então, você tem algumas coisas diferentes, mas nós reaprendemos algumas coisas que nós já tínhamos até esquecido, que você só usa a máquina e você não estava usando tanto. Agora, algumas coisas da máquina não estiveram disponíveis e a gente está fazendo dessa maneira. Então, esse é o procedimento, estou dando alguns exemplos diferentes, tem mais detalhes técnicos, eu posso tranquilamente conversar um pouco mais a fundo sobre isso. Doutor Ricardo, só uma última pergunta que eu vou conceder aqui para o Rômulo, considerando a posição dele e o trabalho dele, tá bom? Pois não? Sim, ô Ricardo. Depois que eu ouvi a nossa colega falar da mãezinha dela, me veio à cabeça um artigo que eu li recentemente, que estavam já citando acometimento, né, no sistema nervoso central pelo corona. E nesse artigo eles falavam que essa coagulopatia, né, sistêmica poderia levar coágulos até o sistema nervoso central e terem pacientes com AVC, né? Eu gostaria de saber de você, não vou falar senhor, porque você... De você. Você já viu, na sua prática, algum caso de AVC ou não? Isso, enfim, é uma dúvida, é uma curiosidade. Desculpa, olha, obrigado, não. Desculpa o incômodo. Pode acontecer o AVC sim, tá? Não é comum, pode acontecer. Uma coisa interessante é que nós estamos vendo um menor número de AVC. A gente não sabe essa explicação, não com coronavírus, estou falando no número geral. Nós estamos vendo um menor número de infartos. Mesmo que o coronavírus causa mais infarto, está se questionando o que está acontecendo, porque hoje, por exemplo, a gente tem lá na UTI com o coronavírus, né? A nossa UTI são 16 leitos, e a gente expandiu
para minha unidade semi-intensiva, virou uma UTI, tem mais 8 leitos de terapia intensiva, mais os outros 20 leitos que não são de terapia intensiva. Mas desses pacientes todos que estão na UTI, esses números todos que eu dei, só 3 não são coronavírus. O que está acontecendo, será, com os outros pacientes, que normalmente a UTI não está vazia, normalmente a UTI não tem 3 pacientes. Então, a gente está com receio que as pessoas, ao ficarem em casa, talvez estão evitando as prevenções corriqueiras, primárias, e daqui a pouco pode acontecer a gente começar a ver coisas que nós não estamos vendo antes, né? Nós estamos vendo mais. Mas a gente sabe que, infelizmente, AVC é uma coisa frequente. Eu estou vendo menos AVC no todo, alguns pacientes com coronavírus têm AVC, tá? E é possível. Me preocupa, o AVC preocupa qualquer médico, qualquer paciente, me preocupa muito a parte da coagulação do paciente, porque quando você vê uma pessoa mais jovem ter uma amputação ou um AVC, você fica muito preocupado, tá? Então, essa parte de coagulação, ela é real. A discussão é quem, quando, até quando e qual dose de medicação realmente precisa tomar e qual parâmetro colocar. E isso eu discuti um pouco com a minha dentista Renata. Mas o fato é que essa discussão aí, ela é válida e eu tenho o hospital, alguns médicos, eu estou inclinando para esse lado. Eu geralmente olho o que todo mundo está fazendo, não gosto de ser o primeiro a ser, eu gosto de aprender com outros também. Eu estou inclinando para o lado de todo paciente que tem alta do hospital ter uma, que a gente chama de profilaxia, uma dose preventiva de medicação anticoagulante, porque nós estamos vendo também pacientes que tiveram alta do coronavírus e eles voltam com um evento trombótico. Esse evento trombótico pode ser um AVC ou pode ser um coágulo na perna, um coágulo que vai para o pulmão. Então, nós temos visto isso sim, mas não é o AVC não é a regra. A gente tem mais problema de coágulo para pulmão, na perna, do que o AVC em si. Eu volto a dizer que pode acometer qualquer parte do corpo, não é só o pulmão. Em geral, a parte neurológica é bem menos acometida do que muitos outros sistemas que nós mencionamos aqui. Doutor Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos fazer o nosso protocolo para encerrar a reunião, mas eu me recuso a encerrar essa reunião antes de ouvir a companheira Matilde falar com o filho dela. Matilde, você está com o microfone. Muito obrigado. Obrigada. Eu é que agradeço. Agradeço. Tudo aí pelo carinho que tiveram com ele. Ele sempre foi um filho muito bom e excepcional. E eu me lembro ainda daquele menininho, de quando ele nasceu. Eu sempre falo isso. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Um beijo, Ricardo. Tá bom, mãe. As minhas últimas palavras são: eu sou da mamãe. E o doutor Ricardo, para todo mundo ficar sabendo, o doutor Ricardo ainda tem uma outra característica. Ele foi presidente do Interact. Então, ele faz parte de uma família rotariana e da família rotariana, né Matilde? Ô, Ricardo, vou então me permitir responder uma única pergunta. Não é uma brincadeira, é sério, mas é de bom humor. Quem está querendo usar alguma medicação, eu sugeriria o uso da prova quádrupla, criada em 1943 do Rotary. É a verdade que a medicação é correta, faz útil? Vai ser do interesse de todos usar essa medicação, trará benefícios e é justo. Se você responder a estas perguntas de maneira correta, se fizer a prova quádrupla, tem toda a minha autorização de ir em frente com qualquer medicação. Infelizmente, não passou pela prova quádrupla ainda. Tá bom? Só um conhecimento aí, uma brincadeira rotariana. Não, muito bom, muito bom. Eu vou passar a palavra para a nossa diretora de protocolo, Selma, que ela me pediu para nomear alguns presentes que ela não pôde nomear no início. Pode falar, Selma, você tem que ativar seu microfone. Bom, o protocolo faz constar também a presença de visitantes
e convidados, né? Os visitantes, Marinei Clex, que é presidente do Rotary Club Praias Oceânicas, Marlene Keller, também do Praias Oceânicas, Helena Lobato, que é do Rotary Club de Carangola, Minas Gerais, e os convidados Dulce Guarita, Mariana Rachid, Marina, Laila Emília, Valéria Conte, Rodolfo, Luciana Fabris, Francisco 40, Renata Marques, Maria Malha, Emanuel, Anderson Freire, que é o nosso companheiro do Rotary Clube de Niterói, Cristine Peçanha, Jorge Rachid, Leandro Conte, Gabriela Linhares e a nossa companheira, a Ana Paula, que eu também mencionei, que é a nossa companheira aqui de Niterói. A todos, o protocolo solicita uma saudação rotária e agradece pela presença maciça na nossa reunião. Obrigado, Selma. Nós tivemos aqui, durante a reunião, nós tivemos 44 participantes. Aqui no nosso chat foi colocado aqui pelo Jorge Rachid, né, a sugestão de que a palestra seja amplamente divulgada. Eu já tinha pedido a permissão do Dr. Ricardo, vou pedir novamente aqui, de colocar essa apresentação no YouTube. Eu ia fazer uma transmissão ao vivo hoje, mas houve um problema, que a conta do clube no YouTube é nova, então só 24 horas depois. Então, se o Dr. Ricardo permitir, eu ponho a apresentação lá no YouTube. Tá? E vamos tomar a liberdade de convidar o Dr. Ricardo mais vezes para falar para a gente. Foi muito elucidativo, a gente tem ouvido muita coisa de muitos lugares e a gente fica até meio desnorteado, mesmo sem saber o que considerar, o que levar. E isso, evidentemente, não é tão ruim quanto está contagiado, quanto está portando a doença, mas esse estresse é muito ruim também, né? A gente não saber o que fazer. No começo lá, eu sou hipertenso, né? O pessoal fala, o grupo de risco é acima de 60 anos, eu tenho 59 e 11 meses, quer dizer, eu já estou no grupo de risco. Sou hipertenso. E no começo você falou, não, quem tem hipertensão não deve tomar o remédio para hipertensão, porque esse remédio pode... Então, a gente ouve muita informação desencontrada, e ainda que a gente não siga nem uma coisa nem outra, isso é muito estressante. Então, quando a gente ouve... Antes a gente já tinha ouvido o companheiro Rômulo lá, antes até da epidemia começar, a pandemia começar, a gente tinha ouvido o companheiro Rômulo, que foi muito interessante também, tudo muito útil que ele falou, porque ele falou todas sobre prevenção e foi muito bom, foi muito útil. E agora, com a sua palestra muito boa também, a gente tem mais tranquilidade, né? Porque a gente ouve que tem gente trabalhando, tem gente séria se preocupando, tem gente estudando, a gente não está abandonado. A gente fica muito em casa, a gente começa a achar que a gente está abandonado, que não tem ninguém mais se preocupando com a gente, e não é verdade. Eu vou abrir o microfone para todos se despedirem aqui no final da reunião, mas antes disso aqui eu vou tentar fazer aqui as formalidades rotárias, que é colocar o nosso... deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o nosso hino para tocar. E eu não sei se eu vou conseguir, vamos tentar aqui. Vamos ver. Eu acho que dessa vez eu não vou conseguir, não. Vamos lá, vamos ver se eu consigo por aqui colocar o hino. Estão ouvindo? Está vendo? Eu afeto que sincero. E agora o nosso sininho. Bom, feito isso, eu vou abrir aqui para todos vocês
Aliás, eu quero ativar o som, não desativar. Ativar o som de todo mundo para vocês se responderem. Doutor Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Um prazer estar com todos vocês. Tivemos 44 pessoas. Obrigado, doutor Ricardo, pela palestra. Obrigada, excelente palestra. Muito bom, parabéns. Parabéns a toda a família Conte. Reunião internacional, Ricardo. Excelente, parabéns. Foi uma reunião muito importante, porque nós tivemos vários membros da família Conte. Foi muito bom. Muito obrigado, doutor Ricardo. Obrigado a vocês. Um abraço grande. Um abraço a todos. Até logo.